Então, chegamos aqui à nossa tabela verdade, tá bom? Muita gente tem medo dessa nossa tabela verdade aqui, mas não precisa ficar com medo, tá bom? Eu vou te ensinar aqui a estar raciocinando, a pensar em cima da nossa tabela verdade, tá bom? O importante é você estar entendendo ela. Quando você entende, você não precisa nem decorar ela, tá bom? Então vamos começar. Primeiro aqui é como se eu tivesse aqui uma oração com dois períodos. O primeiro período é o P e o segundo período é o Q, tá bom? São como se eu tivesse tido uma estrutura de uma frase em que eu tenho duas orações, né? Ou seja, aquela frase composta, né? Então, nessa frase, que ela é composta de duas orações, eu vou estar botando essas minhas proposições com valores intercalados, né? No primeiro momento, verdadeiro para P, e no segundo momento, verdadeiro e falso, e intercalar eles, tá bom? E eu vou analisar aqui junto com você o que vai acontecer quando a gente põe os nossos conectores. O nosso primeiro conector que eu te chamo a atenção é o de negação. E você lembra bem o que acontece. O nosso conector de negação, ele inverte o valor lógico da minha proposição. Então, ou seja, quando o meu P era verdade, quando eu nego ele, ele passa a ser falso. E quando ele era falso, quando eu nego ele, ele passa a se tornar verdadeiro. Tá bom? Essa é a simples mudança que a negação faz. Ela apenas inverte o meu valor lógico. Tudo bem? A próxima é a minha conjunção, ou seja, lembra lá, ó, isso aqui é o U, isso aqui é o OU, tá bom? E nessa minha conjunção aqui, o que vai acontecer, ó? Só você lembrar aqui, ó, da nossa, perdão, conjunção não, né? Da nossa disjunção, me perdoe. Se você lembrar bem o que vai acontecer na nossa disjunção, eu tenho duas possibilidades. E basta que apenas uma delas seja verdadeira para que a minha frase toda seja verdadeira. Eu vou dizer o seguinte: Renan é brasileiro e paulista. Eu nasci no Rio de Janeiro, tudo bem? Mas eu disse que eu sou. A frase diz que eu sou brasileiro, ou Renan é brasileiro, ou Renan é paulista. Repara uma coisa: eu sou brasileiro, eu não sou paulista. Então, como eu sou brasileiro e é uma possibilidade correta, então a frase vai ser verdadeira. Ainda que o que se apresente como falso, que é essa proposição aqui, ela vai considerar que eu sou verdadeiro porque a uma das duas está como verdade. Então, se eu tivesse posto, ó, Renan é argentino ou é carioca. Como eu nasci no Rio de Janeiro, sou carioca. Então isso daqui passou a ser verdade. E essa daqui é mentira, mas não importa, porque o nosso V ainda existe. Ela só vai ser falsa quando as duas possibilidades forem falsas. Então, ou seja, Renan é argentino ou ele é paulista. Eu não sou nenhum dos dois. Então essa proposição aqui, ela vai ser falsa. É a única possibilidade do ou é que as duas proposições que se apresentem para você elas sejam falsas, tá bom? Aqui eu apresento para você que eu tenho a disjunção exclusiva. O que é essa disjunção exclusiva? É quando os dois não podem ter o mesmo valor lógico ao mesmo tempo. O mesmo valor lógico ao mesmo tempo. Então, se eu botar o seguinte, fulano é homem e mulher. Ele é homem ou ele é mulher. Tá bom? Repara uma coisa. Isso aqui é uma disjunção exclusiva. Ou ele é homem, ou ele é mulher. Se os dois forem verdadeiro, ou se os dois forem falsos, essa proposição aqui, ela é falsa. Porque ele não pode ser homem e mulher ao mesmo tempo, ou ele não pode deixar de ser homem e mulher ao mesmo tempo. Então, repara uma coisa, ó. Quando eu tenho os dois verdadeiros, ó, aqui vai ser falso. E quando eu tenho os dois falsos, aqui também vai ser falso. Ou seja, a minha disjunção exclusiva, ela exige que um dos elementos seja verdadeiro e obrigatoriamente o outro tem um valor lógico inverso, falso, tá bom? É como se eu tivesse P e não ou não P, tá bom? Basicamente é isso. Os valores eles têm que estar invertidos, os valores lógicos, tá bom? E por último, eu tenho o E. O E não. O E, os dois, quando eu apresento o E, tá bom? O meu conector E, o meu conector de conjunção, opa,
esse sim, tá bom? O meu E de conjunção. Quando o meu E de conjunção ele se apresenta, os dois valores lógicos eles têm que ser verdades ao mesmo tempo. Então, se eu falar Renan é brasileiro e paulista, ó, eu não sou paulista, então isso aqui é falso. Tá vendo? Falso. Ah, ele é argentino e carioca. Não, falso. Ele é argentino e paulista, né? Os dois falsos. Falso também. Você vai ter que falar que eu sou brasileiro e carioca. Do contrário, não vai ser verdade. Então, ou seja, o meu conjunção e obriga que os dois sejam verdadeiros ao mesmo tempo. Então, vamos relembrar. O ou é um dos dois precisa ser verdadeiro, não necessariamente ao mesmo tempo, e o exclusivo, né? Ou seja, a minha disjunção exclusiva, eles têm que ter valores lógicos invertidos, um verdadeiro e outro falso. E o meu e, eles têm que ser verdade ao mesmo tempo, tá bom? E agora o C, então, que o C, então, eu tenho que sempre partir de uma verdade e chegar numa outra verdade. Basicamente é isso. Então, seja, eu vou encontrar uma. Opa, aqui na coluna errada. Eu tenho que chegar a uma outra verdade. Se eu contar uma mentira para você, tá vendo? Não importa se a minha conclusão vai ser verdadeira ou falsa, porque a partir de uma mentira eu posso concluir qualquer coisa. Obviamente, você já deve ter visto na internet brincadeiras do tipo que 5 é maior que. Perdão, né? Que 4 é maior que 5. Você com certeza já deve ter visto isso daqui na internet. Ou que 1 mais 1 é igual a 3. Esse daqui também é bem clássico, de você ver que 1 mais 1 é igual a 3. O que acontece nessas duas aqui para que você chegue a essa conclusão? Em algum momento da conta, ele faz um erro matemático proposital, ou seja, ele te conta uma mentira. E a partir dessa mentira, não importa o que vem depois, ele pode concluir qualquer coisa, tá bom? Então, se eu te contar uma mentira agora, não importa o que você vai achar do final dela, eu posso concluir qualquer coisa da minha mentira. Então, ou seja, se o meu argumento ele for falso, tudo que eu concluir é verdade, tá bom? Por quê? Porque o argumento inicial não é verdadeiro. Agora, se o meu argumento inicial for verdadeiro, a minha conclusão obrigatoriamente tem que ser verdadeiro. Porque se ela não for verdadeiro, todo esse argumento que eu construí, ele é falso, tá bom? Então, ou seja, para o meu P, para a minha parte de condicional, ou eu parto de uma verdade e chego a uma verdade, ou eu parto de uma mentira e chego a qualquer coisa. Tá bom? É basicamente isso. E o bicondicional, aí sim, aí eu tenho aquela questão. Se eu parto de uma verdade e tem que obrigatoriamente chegar a uma verdade, então a volta dessa verdade tem que ser uma verdade. Você não concorda comigo? Então, ou seja, sair de uma verdade, concluir uma verdade, que é o que implica no condicional. Do condicional dessa verdade, eu tenho que voltar para essa verdade. Agora, se eu partir de uma mentira e cheguei a uma verdade, então não consigo sair dessa verdade e chegar a uma mentira. Mas se eu sair de uma mentira, concluir outra mentira, então dessa mentira eu posso voltar para mentira. Então também é verdade. Por quê? Porque basicamente é mentira, né? Não importa. Então, ou seja, quando você conta uma coisa que não é verdadeira, você pode concluir qualquer coisa. Basicamente, essa é a ideia do raciocínio lógico. Por quê? Porque a ideia inicial ela já não é verdade, tá bom? Então, isso daqui vamos revisar. Vou apagar aqui a borracha, a gente dá mais uma revisadinha. Então, ou seja, o meu não, ele muda o valor lógico da minha proposição original. O meu ou basta apenas que um dos dois seja verdade para que minha posição seja verdadeira. O ou condicional, eu preciso, perdão, né? A minha disjunção exclusiva, tá? Eu preciso que os valores lógicos eles estejam apresentados de maneiras diferentes. Ou eu tenho um verdadeiro com falso, ou eu tenho um falso com verdadeiro, tá bom? Os dois ao mesmo tempo não podem, é só você lembrar.
fulano é homem ou mulher, tá bom? Não tem como ele ser os dois ao mesmo tempo, tá bom? Homem e mulher ao mesmo tempo. O meu e, os dois obrigatoriamente tem que ser verdade. A minha condicional, ou seja, basicamente eu tenho que sair de uma verdade para outra verdade. E a minha bicondicional, que é uma consequência da minha condicional, eu volto dessa verdade para a verdade inicial, tá bom? Não precisa se ficar preocupado. Ao longo dos nossos exercícios, principalmente de conjuntos, vocês vão ver que isso daqui vai estar de maneira muito implícita e apenas essa ideia de raciocínio lógico é importante daqui para frente para que todos os nossos argumentos de matemática, quando sejam apresentados, você possa entender ele de maneira melhor. Tudo bem? Então, te vejo na próxima aula de conjuntos.